Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champion. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. E hoje vamos comentar um pouco sobre as novas ou possíveis contratações do Santos. Eu queria meio que fazer um vídeo de retrospectiva de como foi o ano do Santos, de como foi esse ano terrível, mas puxando na memória, eu meio que já tinha feito esse tipo de vídeo, comentando um pouco dos jogadores talvez que poderiam continuar e os que deveriam sair. Então eu meio que esperei 1 ou 2 dias, já que para o time do Santos e a janela de transferência, principalmente do Santos, esse final de ano, entre o Natal e o Ano Novo, começou a ser especulado muitos jogadores interessantes, e pelo menos dos 4, que um deles já tá no Santos, que é o próprio Neymar, dos 4, 2 já estão praticamente confirmados, e eu falei, cara, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, porque realmente são notícias muito boas, principalmente para o torcedor santista que sofreu tanto em 2025, talvez 2026 seja um ano um pouco diferente, esperamos muito isso, e o Santos acerta muito em trazer esses jogadores, em pensar em trazer esses jogadores, e isso faz com que qualquer santista ou torcedor fique muito esperançoso por coisas melhores. Bom, já que a gente já está aqui para falar sobre, já introduzi que é sobre as contratações, eu meio que me informei bastante e agora posso declarar isso, que é pelo Lucas Mussetti, que é realmente um jornalista que tem trazido muitas boas informações. Comecei a me acostumar com o tipo de conteúdo que ele entrega. Confesso que antigamente não, até praticamente semana passada eu não acompanhava muito o conteúdo dele, mas de um tempo pra cá, principalmente de uma polêmica que acabou sendo envolvido, não que ele se envolveu, né, que ele acabou sendo envolvido, eu comecei a acompanhar mais o canal dele, e notícias sobre o Santos com o Lucas Mussetti é um negócio bem mais interessante, é algo assim legal, e eu gostei também do formato que ele faz os vídeos e traz as informações. Então, bora acompanhar os 4 reforços / possíveis reforços que o Santos vai trazer para esse ano de 2026. No mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar, e bora pro vídeo. O primeiro reforço, talvez o mais importante, que eu deveria deixar por último, mas é o mais certeiro, é aquele que o Santos praticamente já cravou e declarou que aconteceu, que está acontecendo, é a renovação do Neymar. Neymar Júnior vai continuar no Santos por pelo menos mais um ano, e isso para mim me surpreendeu positivamente, porque todo mundo especulava, todo mundo se esperava que o Neymar fosse ficar pelo menos mais 6 meses até a Copa do Mundo, que vai acontecer no meio do ano de 2026. Porém, o Santos soltou um vídeo um pouco enigmático, por enquanto, de literalmente apresentando as datas, que acho que era 10 de junho ou 10 de julho, e aí a imagem troca e coloca 31 do 12 de 2026. Então isso obviamente é remetente ao Neymar, e só declara que o jogador vai ficar por pelo menos mais um ano no Santos. Eu acho que isso é muito bom para a imagem do Neymar, um jogador que em 2026 pouco conseguiu atuar pelo Santos, mas que todo mundo sabe que ele é muito santista, foi muito criticado durante o ano de 2025 por motivos certos e às vezes alguns motivos não tão certos assim, e ele meio que ter essa tomada de decisão de permanecer por pelo menos mais um ano no Santos demonstra que o jogador realmente tem um carinho grande pelo clube e que pretende talvez demonstrar que esse ano de 2026 vai ser muito melhor do que o ano de 2025. Assim, acho que ele tem essa expectativa, e nós como torcedores também temos bastante, uma grande expectativa por isso. Então, Neymar Júnior renovado com o Santos até 12 de 26, e Neymar tem atualmente 33 anos, se eu não me engano esse ano ele faz 34, então já vai se aproximando a temporada, ou mesmo a finalização de sua carreira. Não sei até quanto tempo que o Neymar pretende jogar, mas esse um aninho de 2026 eu acho que vai ser muito bom para ele, e eu espero realmente que o jogador consiga desempenhar super bem. Uma
curiosidade que eu resolvi trazer foi as áreas de atuação do Neymar dentro de campo. O Neymar atuou esse ano, ou mesmo ano passado, 2025, como falso 9, ponta esquerda, que é onde ele mais gosta, entre aspas, de jogar, e como o 10, meio-campista central. Acredito que esse ano de 2025 foi muito revelador para o Neymar, demonstrando para ele que ele não tem mais, eu não diria capacidade, porque a gente pode muito bem se surpreender com o Neymar a qualquer momento, mas talvez a posição correta para ele, principalmente para ajudar a seleção brasileira, é realmente atuando como 10 do time, como o meia armador, o meia que consegue criar, e todo mundo sabe que em criação o Neymar é fantástico, já que falso 9 não foi uma posição que ele conseguiu se adaptar muito bem, e ponta esquerda, que era a posição de origem dele, que ele mais gostava de jogar, eu acredito que ele não tem mais essa alcunha para fazer isso, porque é uma posição que precisa de muita velocidade, e o Neymar carece um pouco de grandes frequências de pique que ele pode dar durante o jogo. O Neymar é um cara hoje em dia que dá 2, 3 piques, no máximo 4, sabe? Então, um ponto esquerda é um jogador muito mais ativo, um jogador que atualmente no futebol mais marca do que ataca, e todo mundo sabe que o Neymar pouco marca dentro de campo. Então, eu acredito que em 2026 ele vai se concretizar e fidelizar nessa posição de 10, posição de armador, principalmente pelas peças que o Santos está trazendo e que vai realmente auxiliar dessa vez ele da forma correta dentro de campo. A segunda peça, um jogador que acredito já está confirmado no Santos, que é o retorno de Gabigol. Gabigol vai voltar ao Santos, que, cara, é uma notícia assim realmente bombástica e muito impressionante para aqueles que gostam do jogador, que já viram atuar pelo Santos e sabe o quão decisivo, o quão brilhante é o Gabigol quando ele tá inspirado, quando ele tá bem preparado. E um Gabigol motivado, pelo menos, a retornar ao Santos e ter uma boa atuação, principalmente jogando ao lado do Neymar, eu acho que vai dar tudo muito certo, vai realmente trazer bons frutos ao time do Santos, já que o Santos carece dessa posição, um centroavante matador, e todo mundo sabe que Gabigol inspirado é um verdadeiro goleador. Então, não à toa é o nome de Gabigol. Então, Gabigol tem atualmente 29 anos e eu sempre me impressiono com a sua baixa idade, porque toda vez que se fala em Gabigol parece que a gente está falando de um jogador de 34, 35 anos. Mas não, o Gabigol é um jogador muito novo, que não tem talvez uma capacidade física tão assim que se iguala à sua idade, e isso eu acho muito estranho, mas eu acho que tudo depende de temporadas, tudo depende realmente de motivação vinda por parte do jogador. Então, esse ano, se eu não me engano, ele vai acabar fazendo 30 anos, e para o Santos ele vem de forma de empréstimo até o final do ano, o seu contrato praticamente vai terminar junto com o do Neymar, então acho que isso já nos diz muita coisa, que praticamente Gabigol veio jogar no Santos para literalmente jogar junto com o Neymar, são dois jogadores muito parceiros, e eu acho que uma, entre essas, auxiliou o outro nesse sentido dos bastidores, porque o Neymar estava cotado apenas o seu contrato, se tivesse uma renovação até o meio do ano, e de repente ele solta que ele vai ficar até o final do ano. E aí vem agora a notícia de que o contrato do Gabigol vai ser de empréstimo até dezembro de 2026. Tudo me leva aqui que realmente os dois conversaram e falaram, cara, vamos ficar um aninho completo no Santos, vamos ficar esse aninho para realmente dar um up no time, conseguir ajudar o clube da melhor maneira possível. Então meio que foi meio lógico esse tipo de analogia. Ninguém declarou isso, mas eu acredito que deve ter acontecido esse tipo de conversa nos bastidores. Então, Gabigol é um exímio e clássico centroavante, goleador, obviamente, mas também consegue atuar como falso 9, e isso eu acho que no Cruzeiro ele pôde demonstrar isso, das partidas que atuou junto com o Caio Jorge, já que o Caio Jorge é de fato um centroavante, mas também o Gabigol pode jogar pela ponta direita, então, assim, é aquele famoso jogador que tenta jogar a todo custo para realmente conseguir ajudar o clube. Eu espero de coração que o Gabigol venha bem motivado para jogar no Santos e faça todo o bom trabalho nos bastidores para conseguir atuar da melhor maneira possível, porque acredito que atualmente o Gabigol precisa de um empenho maior no seu físico para justamente aguentar um jogo completo, já que no Cruzeiro ele não atuava como titular, então não tinha os 90 minutos atuando, era sempre meio tempo ou coisa parecida, e que ele venha realmente bem preparado, porque
Se o Neymar conseguir dar as assistências que ele deu para os jogadores em 2025, repetir elas em 2026, eu tenho certeza que o Gabigol vai ser um jogador que vai conseguir aproveitar muito melhor do que esses outros jogadores. Então, essa dupla Neymar e Gabigol tem tudo para dar certo e eu espero que realmente que eles deem bons frutos no Santos, porque a gente tá precisando. O próximo jogador que eu quero comentar aqui com vocês é um jogador chamado Felipe Loyola. Esse jogador foi muito bem comentado durante a última semana, entre o Natal e o Ano Novo, que o Santos deu início à negociação para realmente contratar esse jogador que hoje atua pelo Independente, mas tem alguns entraves que têm acontecido nesse tipo de negociação e contratação, uma situação realmente de contrato por parte de garantias de compra, garantias de que o Santos realmente vai conseguir pagar e contratar o jogador, mas pelos bastidores, pelo que também eu ouvi muito do Lucas Mussetti, é que o jogador tem muita vontade de jogar no Santos, está pressionando o seu time para realmente para que a negociação realmente aconteça. O Santos tem muita vontade de contratar o jogador, porque particularmente eu não tenho muito conhecimento do seu futebol, mas do jeito que o Santos quer contratar ele, tanto dando uma importância enorme para sua contratação, até mais do que a renovação do Neymar, a gente vê que realmente talvez o jogador seja uma boa posição ou mesmo um bom jogador para o Santos. E eu pude entender isso quando eu fui tentar visualizar em qual que era a posição que o jogador jogava, e particularmente ele joga de segundo volante. Sabe jogar de volante, já também até pode ser improvisado pelo lateral direita, o que eu acho que talvez não tenha alcunha para isso, mas sabendo que ele joga de volante e segundo volante, eu entendo o porquê que o Santos quer tanto esse jogador, porque realmente o Santos não tem um segundo volante que seja dominante, um meio-campo central que consiga trazer segurança para o time, já que temos um exímio volante que tem atuado muito bem recentemente, que foi o Ilharão, mas esse segundo volante, essa posição realmente tem muita carência dentro do Santos. Eu gostaria que fosse um jogador da base, que é o Gabriel Bontempo, que conseguisse atuar nessa posição, mas eu não sei se o Vojvoda não confia nele, eu acho que mais por isso, o Vojvoda provavelmente não confia muito no jogador, e também eu não sei qual que é a preferência do jogador, que isso conta muito. Se o Gabriel Bontempo gosta realmente de jogar nessa posição de segundo volante, porque é um jogador que tem muito equilíbrio e o seu futebol agrega muito ao time quando ele atua nessa posição. Mas, chegando o Felipe Loyola, que é realmente um jogador que atua nessa posição, talvez o Santos consiga um equilíbrio maior no meio de campo. Isso vai ajudar e muito o Neymar e vai ajudar também o Gabigol, já que você tendo um meio de campo mais concentrado, um meio de campo que consiga trazer equilíbrio para a equipe, a bola vai chegar com muita mais qualidade nos pés do Neymar, e o Neymar vai conseguir, obviamente, auxiliar muito melhor o Gabigol. Então, são contratações que o Santos, na minha opinião, acerta em cheio, porque literalmente são posições que o Santos realmente precisa e espero realmente que sejam concretizadas. Por último, mas talvez não menos importante, um jogador que já foi cogitado no Santos, já foi meio que oferecido no Santos, só que os valores foram exorbitantes. Aparentemente, uma possível negociação agora esteja acontecendo, é Rony no Santos. Rony, que atualmente joga pelo Atlético Mineiro, comandado pelo São Paulo, e aí é que a gente entra no possível entrave, no possível situação que esteja barrando essa negociação, já que o São Paulo é um treinador chato para liberar jogador, ele sempre vai falar que vai contar com o jogador aqui em questão, e de repente acaba não contando por nenhuma, nem utilizando. Então, o Rony parece que tem vontade mesmo de sair do Atlético Mineiro, e com a proposta do Santos, ou mesmo a única proposta ao jogador que seja do Santos, o Atlético Mineiro tem essa vontade de vender o jogador, e o jogador tem vontade mesmo de sair e jogar em outro clube. O Rony atualmente tem 30 anos, indo para os seus 31 anos, e aparentemente o Santos quer comprar o Rony, não é nenhuma situação de empréstimo. Se eu fosse, obviamente, a diretoria do Santos, tentaria pelo menos um empréstimo, porque a gente não sabe se o futebol do Rony vai ser realmente adequado ao Santos, mas
vendo as posições que o jogador joga em campo, é realmente algo bem interessante, já que o Rony pode muito bem atuar pela ponta esquerda e também pela ponta direita, que são agora vai abrir uma vaga nessa posição, já que o Guilherme foi vendido para um time dos Estados Unidos, então meio que o Rony vem para ser titular, e isso eu acho muito importante, e também o Rony pode atuar como centroavante, então fazer esse tipo de troca lá na frente, talvez atuando num 4-4-2 com 2 atacantes, Rony e Gabigol, ou mesmo jogando num 4-3-3, jogando o Rony para a ponta esquerda ou direita. Eu acho que o Santos tem grandes chances de aproveitar o futebol desses jogadores. Só que a gente bem sabe que o Rony sendo conclusivo de realmente fazer gols é coisa de temporada. O jogador realmente tem que estar inspirado para fazer isso. Caso não esteja, é realmente uma lástima. Mas talvez o Rony entendendo a sua posição dentro do Santos, que seja mais de auxiliador do que realmente de goleador, a gente possa realmente ter um time muito forte, um time fulminante, tendo Neymar, Rony e Gabigol na frente. Eu acho que é um trio muito forte, um trio que traz bastante confiança para esse time do Santos para 2026. Então essas foram as negociações que eu quis trazer aqui para vocês, jogadores que o Santos possivelmente vai ou pode contratar, renovações que possam acontecer, ou empréstimos que possam acontecer, tudo ainda está muito na especulação, porque de fato eu acho que a janela de transferência abre hoje, no dia 2, ou dia 2 ou dia 5, agora não vou lembrar qual exatamente é o dia correto, mas toda essa situação vai começar a se concretizar nesse momento, porque antes da janela abrir, você só pode contratar jogadores ou treinadores ou personagens do futebol que não tenham nenhum vínculo com nenhum outro clube. Agora, com a janela de transferência oficialmente abrindo, os contratos possam ser assinados, e aí sim a gente vai começar a ver quais vão ser os jogadores que o Santos vai conseguir contratar de reforço. Segundo o Lucas Mussetti, além desses 4 jogadores, que é a renovação do Neymar, o empréstimo do Gabigol, contratação do Loyola e também a contratação do Rony, o Santos busca mais um 5º jogador, mais um jogador. E eu particularmente espero que esse 5º jogador seja um jogador de equilíbrio de futebol, não precisa ser uma estrela, mas que seja um jogador que chega com segurança para brigar pela titularidade dentro do Santos, porque eu acredito que não há necessidade de a gente ficar contratando jogador para rechear o elenco, já que o Santos esse ano vai ter muitas competições, estadual, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão, vão ser várias competições, então obviamente que a gente precisa de um elenco muito recheado. Mas já que o Santos não vai conseguir dispensar muitos jogadores, já que alguns jogadores estão retornando de empréstimo, teremos Miguelito, teremos de volta o Buffalo, que é eu esqueci o nome do jogador que estava no Santos e saiu, foi pro Nacional. Morelos. O Morelos vai voltar para o Santos também. Então temos esses retornos de empréstimo, retornos de jogadores que talvez sejam necessários justamente para rechear o elenco. Então eu espero que o Santos continue dessa maneira, sendo preciso nas contratações e poucas contratações. Eu não quero. É melhor a gente apostar na qualidade do que na quantidade, porque em 2025 a gente apostou na quantidade e a gente viu o quanto de jogador ruim que o Santos consegue contratar. Então eu espero que o Santos mantenha nessa posição de qualidade, porque realmente são jogadores de boa qualidade que possam realmente agregar ao futebol do Santos e fazer com que o torcedor santista fique realmente mais feliz esse ano 2026. Bom, é isso. Eu queria agradecer a você por ter ficado até o final do vídeo. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Esse ano vai ser um ano muito bom pra gente santista. Eu espero que a gente comemore muitos gols e possivelmente títulos também. Muito obrigado por tudo e falou!